Colossenses capítulo 1, nossa liturgia do versículo 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Até aqui. Vamos orar pela palavra. Senhor, obrigado pela tua palavra. Ela é o nosso guia, ela é luz para a nossa vida. Eu oro, Senhor, pedindo que o Senhor venha nos ajudando nessa noite. Eu oro pela tua igreja, que o Senhor venha dando discernimento, sabedoria, que eles possam ser edificados pela tua palavra e que eles possam aplicá-la de maneira prática. Eu oro também pela minha vida, Senhor, que o Senhor venha me capacitando a transmitir essa palavra de uma maneira pura, da maneira que o Senhor inspirou os escritores bíblicos a estarem colocando ela. Senhor, vem sobre nós nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém? Finalmente, se vocês lembrarem, antes da virada do ano, eu fiz uma introdução a essa carta aos Colossenses. Falei da vida de Epáfras, falei de Onésimo, falei da igreja que se reunia na cidade de Colossos, na casa de Filemon, entendeu? De como foi a salvação. Então, dentro desse quadro, o que acontece? A gente tem que entender algumas coisas sobre a questão de Colossenses. Veja, ali era uma região que era totalmente dominada pelo gnosticismo, que era uma religião de mistérios. Como que o gnosticismo funcionava? Para vocês terem uma ideia, quando essa carta aqui foi escrita, faziam mais ou menos 32 ou 33 anos que Jesus tinha sido morto na cruz e tinha ressuscitado. E 30 anos após a morte e ressurreição do Senhor, a igreja já estava começando a ser atacada pelas falsas doutrinas e pelos falsos profetas. Essa daqui era uma igreja que era constantemente era atacada por uma prática que ensinava culto a anjos, que ensinava culto a seres espirituais. Eles criam, os iniciados do gnosticismo, que o universo era regido em parte pelos astros, e que cada astro tinha um ser espiritual que interagia com esse astro e aquilo dava o destino das pessoas. Um pouco disso a gente vê hoje na questão do horóscopo. Entende? O horóscopo a gente percebe que ele nada mais é que uma tentativa de se fazer guiar pelos astros. O que a gente percebe também? A pessoa que acredita em horóscopo e consulta, ela começa a desenvolver particularidades. E aquilo, de certa forma, é um objeto de adoração. E é uma prática proibida pela Bíblia e traz contaminação para a vida da pessoa. E o que a gente começa a notar? Pessoas com perfis de comportamento parecidos. E aquilo acontece por quê? Não porque o horóscopo é verdadeiro, mas porque o demônio e os seres espirituais que estão envolvidos em tal prática, eles começam a interagir com a pessoa. E a palavra, principalmente quando fala de idolatria, fala o seguinte: tornem-se semelhantes a eles, todos aqueles que neles creem e confiam. Então, a pessoa, ao partir dessa área de mistérios, ela está trazendo uma contaminação muito grande pela sua vida. E está sendo influenciada. Agora, você imagina você viver numa cultura onde praticamente tudo era Deus. Praticamente Deus estava em todos os lugares, eram vários heróis, eram vários seres espirituais, eram deuses, eram semideuses. Eles diziam que os deuses desciam até os homens e tinham relações sexuais, e daí surgiam os heróis, como Hércules, como Perseu, como outros que tem na mitologia grega, e dentro dessa cultura é plantada uma igreja. Só que essa igreja começa a ser profundamente assolada por falsos profetas e falsos mestres. Veja, hoje em dia, a gente não chega a ter gnosticismo na igreja evangélica, mas que existe toda uma forçação de barra na questão de aparições de anjos,
Existe. Hoje é a coisa mais normal você pegar um preletor falando, eu vejo anjos aqui em volta. Os irmãos, os anjos do Senhor estão acampados. Só que a pessoa se esquece que a Bíblia faz essa afirmação, eu não preciso ver. Pela fé eu sei que Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Então não preciso ver, porque a fé é a certeza daquilo que não se vê. Se a Bíblia fala que existem anjos designados por Deus para realizar tudo aquilo que Deus ordena, pela fé eu sei que eles estão em volta de mim de acordo com a necessidade. Agora, você viver uma fé simples como essa, não dá tanta ibope como ficar falando, vi um anjo, não sei o quê. Entendeu? Na verdade, até, a visão espiritual na Bíblia é muito restrita. Os homens da Bíblia que tiveram contatos com o anjo, alguns ficaram aterrorizados. Por exemplo, Isaías, quando viu Deus, ficou. Maria corria risco de vida. Entendeu? Ezequiel, outras pessoas viram. Daniel chegou a perder as forças. Entende? Então, assim, não é assim como dizem. Mas nesse ambiente, foi necessário Paulo escrever essa carta. E nós vamos perceber que em todo o tempo, a carta aos Colossenses ela tem uma cristologia muito forte, mostrando quem é Jesus, mostrando que Jesus é Deus, e também a gente vai notar a preocupação de Paulo de atestar sobre o seu apostolado, como um apostolado genuinamente cristão. Por quê? Porque haviam falsos mestres que invadiam as igrejas da Ásia e da Europa, que acusavam Paulo de ser um falso apóstolo. Principalmente porque Paulo não guardava as leis judaicas e não cobrava circuncisão. Então a gente vai perceber em algumas cartas, Paulo testificando o seu apostolado. Por exemplo, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Por que ele abriu a carta assim? Na verdade, ele está fazendo uma chancela daquilo que ele viria falar. Olha, eu apóstolo no Senhor, por quê? Veja, entenda. Não existem mais apóstolos hoje. Apóstolos e profetas, como do Novo Testamento, do início da igreja, não existem mais. Por quê? Porque eles trabalharam no fundamento da fé cristã. Essa carta não tinha sido escrita ainda. O fato de ela ter sido escrita foi através de uma autoridade apostólica. E coisas que estão contidas nela poderiam ter sido reveladas no início da igreja através da profecia. Entendeu? Por exemplo, Deus poderia, a Bíblia não diz, mas Deus poderia ter levantado um profeta falando, irmãos, a igreja deve se acautelar com o culto a anjos e com a ação dos falsos profetas, que querem desviar do rebanho da sã doutrina. Sobre isso, o Senhor irá legislar posteriormente. Mas que a igreja vigie e tome cuidado. Era assim que era usada a profecia. Para orientar sobre as coisas que não estavam escritas no cânon. O que a gente tem hoje em dia são algumas pessoas, em casos de exceção, em casos onde a Bíblia não ensina, que podem estar trazendo, através de um período de oração, através do discernimento, lembrando, em exceção, elas podem estar trazendo uma direção, podem estar sendo avisadas de algo, por exemplo, a gente já teve pessoas que foram avisadas de acidente, foram avisadas de questões, entendeu? Agora, o que a gente percebe que acontece hoje em dia é o que os pastores doutores fazem, que é o ofício que o profeta fazia antes, que é o ofício de exortar, redarguir e consolar. Isso continua até hoje. Mas quem faz isso são os pastores e os mestres. E é lógico, os irmãos cheios do Espírito Santo, que um irmão que conhece a Bíblia, que é cheio do Espírito Santo, ele está equipado espiritualmente a exortar, redarguir e consolar. Entendeu? Lembrando também aquela questão que às vezes Deus dá um sonho, às vezes Deus dá percepção. Se Deus, na sua soberana vontade, quer nos orientar de maneira sobrenatural, Ele é Deus. Mas Ele sempre vai fazer isso não como uma regra,
mas como uma exceção. E eu nunca posso fazer uma exceção virar regra. Porque senão eu vou acabar caindo nesse ambiente dessa igreja. Que era um ambiente excessivamente místico. O que o crente precisa tomar cuidado? Você precisa tomar cuidado com os dois extremos. Pega aquele filtro. Primeiro extremo. Você ser alguém extremamente incrédulo, racional. Um crente que acha que Deus não opera, Deus não age no sobrenatural, manso e suave o Senhor está dormindo. Isso é um erro gravíssimo. Por quê? Porque a vida cristã é sobrenatural. Nós servimos um Deus pessoal. Agora, eu tenho que guardar os parâmetros da Escritura. Para estar recebendo todo o sobrenatural de maneira sábia, eu tenho que julgar, tenho que avaliar pela Escritura, e tenho que sempre estar andando guiado pelo que a Bíblia diz. O sobrenatural é um complemento. Então, esse é um lado. Agora, o outro lado que eu preciso tomar cuidado, que hoje em dia é muito presente. Nós vivemos uma época de muito misticismo. A igreja brasileira é extremamente mística. Tudo é demônio, tudo Deus está revelando, tudo Deus me falou. Tem pessoas que parece que o tempo todo estão ouvindo Deus. E eu me pergunto, mas espera aí, será que não é o seu pensamento? Será que você não está lembrando de algo que está escrito na palavra? Será que o seu cérebro, Deus não está usando uma conjectura, usando aquilo que já está no teu coração, e te mostrando, tem gente que, meu Deus, parece que Deus fala com ele 24 horas por dia. E eu que sou pastor de uma congregação, Deus não fala comigo 24 horas comigo. Na verdade, a maneira principal que Deus fala comigo é quando eu leio a Bíblia. E a segunda maneira, quando eu ouço uma boa pregação da Bíblia. E é lógico, o Senhor dá percepções. Eu, por exemplo, tenho tido a percepção que nós vamos estar vivendo um ambiente espiritual difícil nesse começo de ano. O tempo vai mostrar. Entendeu? Mas eu já tenho tido essa percepção há 2 meses. Até que eu resolvi compartilhar. Por alguns sinais que surgiram, algumas confirmações, aí eu peguei algo que vinha no meu coração e trouxe um aviso, uma exortação para a igreja. Qual foi a exortação? Irmãos, estejam firmes, que virão tempos difíceis. E é a época de você estar vigilante e ativo no Senhor. Aí você vai julgar pela Escritura, você percebe que tudo isso que foi falado é embasado pela Bíblia. E você percebe que o irmão Maurício não precisou ser nenhum gênio espiritual para passar isso aí. Na verdade, um cristão normal, com alguma comunhão com o Senhor. E é lógico, o fato de ser presbítero da igreja, ser pastor da igreja, também existe uma questão espiritual envolvendo isso. Mas não foi anjo que me disse, não tive visão, não ouvi uma voz, nada disso. Foram percepções nas minhas orações em que eu percebi isso. E aí o que eu fiz? Exortei a igreja. Simples. Então, assim, é muito importante o cristão ter uma vida equilibrada. Por exemplo, eu creio que Deus cura. Entendeu? Eu creio que Deus liberta. Eu creio principalmente que quem tem o poder para salvar é Deus. Por isso que eu procuro evangelizar todo mundo. Porque eu tenho o seguinte pensamento, se eu estou diante de um eleito, ele vai ser salvo. Eu posso ser o pior pregador do mundo. Eu posso atrapalhar o evangelho de tudo quanto é forma. Mas se Deus salvou aquele cara, salvou aquela alma, vai ser salvo. Então, por isso, o tempo todo, sempre que eu posso, eu prego. Porque eu sei que aquela pessoa vai ser salva. Deus vai operar o que ele quer fazer. Entendeu? Então, o que acontece? Dessa forma, eu vou viver no sobrenatural consciente da palavra. Por exemplo, quando eu começo a sentir meio oprimido, eu oro. Olha, todo demônio que está atacando minha vida, se afaste agora em nome de Jesus. Senhor, me livra de todo mal. Me livra de toda obra maligna. Sempre eu faço isso. Entendeu? Eu creio que dessa forma você tem uma vida equilibrada. Às vezes você está num dia confuso. Às vezes aquele dia confuso é fruto das suas más escolhas.
Mas veja, às vezes aquele dia confuso é fruto de uma opressão. Custa orar? Não. Veja, não precisa nem ser muito espiritual. Repita a oração do Senhor Jesus. Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Nossa, que gênio de oração. Uma simples oração como essa. Deus é glorificado quando Ele opera. Por que Deus escolheu você a oração? Veja, talvez você nunca parou para pensar. Deus, na sua onipotência, não precisaria das nossas orações. Mas Deus escolheu o caminho da oração para fortalecer nossa fé. Por quê? Porque orações atendidas são uma prova incontestável do poder de Deus. E que Deus atende as orações que são segundo a sua vontade. Quando a gente ora e algo se cumpre, a minha fé é fortalecida. Não que Deus escolheu fazer oração para agir, a oração é o trilho e tal. De certa forma ela é. Mas veja, é Deus que coloca essa oração no nosso coração. E você, em comunhão com o Espírito Santo, verbaliza ela. E aí Deus vem e cumpre a sua vontade. Entendeu? Isso é viver no sobrenatural. Em tudo. Nós estudamos em Filipenses. Apresentai vossas súplicas, vossas petições. Não andais inquietos, não andais ansiosos por coisa alguma. Mas apresenta todos os seus pedidos para o Senhor. Confiante que a vontade de Deus vai se cumprir. Agora, não entra numa fé mística. Por exemplo, eu já vi pastor falar para mim, chegou para mim e falou, vai fazer aquele curso que você vai entender quando você vê uma lesma andando na sua cozinha. Eu na hora fiquei bem empolgado, falei, nossa, eu vou entender o que é uma lesma andando na minha cozinha. Mas depois eu vi que aquilo era uma asneira do tamanho de um bonde. Tem gente que espiritualiza tudo. Se entrar uma beira, está amarrado em nome de Jesus. Sabe? O cara toca o pé na mesa, repreende o demônio. Não, você precisa prestar mais atenção. Sabe? Tem gente que é místico para tudo. Tudo é o diabo, tudo é demônio. Tudo é o capeta. Nossa, irmão, ora por mim que o capeta se levantou no meu emprego. Agora você é o pior funcionário. O diabo não sabe nem trabalhar. Você sozinho já arrebenta com tudo. E provavelmente aquele que começou a obra e você vai terminá-la, vai mandar você embora do trabalho para que você crie vergonha na cara e aprenda a trabalhar bem. E se você não perder seu emprego, não passar o sufoco dos 6 meses sem emprego e sem dinheiro, você não vai criar vergonha na cara e trabalhar direito. Como Deus é fiel e você entregou sua vida para Ele de maneira sincera, Ele acatou. Ele está trabalhando para melhorar. Adianta repreender o demônio quando o erro é meu? Adianta repreender o demônio quando é uma disciplina de Deus? Se Deus decretar uma disciplina sobre a nossa vida, adianta eu, pastor, orar? A única oração que eu posso fazer, Senhor, se isso é uma disciplina, se eu fiz alguma escolha que não deveria, se eu estou tomando algum caminho na minha vida que não deveria, por favor, Senhor, me mostra isso. O Senhor sabe que eu quero ter uma vida limpa. Se é consequência de uma má escolha, me mostra. Eu quero fazer escolhas sábias. Eu quero aprender do Senhor. Sem o Senhor eu não sou nada. Sem a ação da tua graça, eu não consigo, Senhor, eu não consigo discernir minha mão direita da minha mão esquerda. Se não for a tua graça operando. Pode ter certeza, você vai começar a ter percepções. Você vai começar a ter discernimento. E vai corrigir aquilo que está errado. E se aquilo for uma disciplina do Senhor, vai ser removida. Ou se aquela situação for uma consequência das suas más escolhas, e o Senhor permitiu aquilo, também aquilo vai se corrigir. Porque você começou a fazer a semeadura correta. Então, esse tem que ser o equilíbrio do cristão. Você não pode cair nem por um lado de que não existem seres espirituais, e nem por outro, que é tudo espiritual. Você tem que procurar manter uma vida equilibrada, com Jesus no centro. E o guiar sábio da palavra de Deus. Amém? Vamos continuar nossa leitura. Tem mais uma coisa importante para falar. Versículo 2. Aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e parte da paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Gente,
Esse é um dos versículos que comprova a Trindade, tá? Você pode ver que ele coloca duas pessoas da Trindade. Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Inclusive, Senhor aqui está com S maiúsculo. É o equivalente a Adonai, no hebraico, que era um dos títulos de Deus. Então também coloca Jesus como Deus. Eu vou te explicar porque isso é importante nessa carta. Então grave isso. Deus Pai Todo-Poderoso e o Senhor Jesus. Os dois são duas pessoas da Trindade. Tá? Aí ele segue, versículo 3. Graças damos a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Vamos caminhar versículo a versículo, gente. Se você não tem esse hábito, sempre que vier um irmão na cabeça, ore por ele. Sempre que vier um familiar na cabeça, ore por ele. Não precisa ser uma oração esporofobética. Ore de maneira simples. Senhor, guarda essa vida, guia. Se a pessoa não é salva, Senhor, salva ele. Entendeu? Oração é um estilo de vida. Algo que tem que ser desenvolvido pela igreja. Agora, eu não venho para a igreja para orar. Eu venho para a igreja para resolver os meus problemas. Eu não venho para a igreja para orar pelo irmão. Eu venho para a igreja para defender os meus interesses. Esse pensamento tem que mudar na nossa cabeça. A gente faz parte de uma irmandade. Você não precisa ser uma metralhadora de oração. Mas veio alguém na memória? Ore. Lembrou de algo? Ore. De maneira simples, rápida e objetiva. Mas isso é muito importante na vida do cristão. Numa igreja que ora, Deus é glorificado. Às vezes, aquela imagem daquele irmão, daquela irmã, é o Espírito Santo colocando uma imagem na sua cabeça para levar você à oração. Às vezes aquele irmão pode estar num apuro. Às vezes aquela pessoa pode estar passando uma angústia. E para o nome de Deus ser glorificado, Deus escolhe usar a oração da igreja. Embora nós sejamos fracos e imperfeitos. E através daquela oração, a oração do justo é eficaz. Subentende que o justo é alguém que tem comunhão com o Espírito. Anda tete a tete. Alguém com a barriga cheia de imundo não vai ter muita intimidade com o Senhor. Não tem muita intimidade, não tem muito discernimento. Não tem muito discernimento, não tem muitas orações pontuais. Uma coisa leva a outra. Amém? Seguindo, vamos lá. Versículo 4. Portanto, ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes. Olha que interessante. Para com todos os santos. Duas coisas que testemunho dessa igreja. A fé e o amor um pelos outros. Falar uma coisa. Nossa igreja é razoável no relacionamento entre os irmãos. Entendeu? Eu já vi estruturas bem piores, mas sei pela Bíblia que a gente pode melhorar. Mas nós já temos alguns aspectos que são bacanas. Já tivemos algumas situações em que o irmão precisou do outro. E esse irmão estava presente. E nós temos começado a desenvolver relacionamento entre nós. Quando eu me relaciono, eu tenho uma interação entre uns com os outros. E fico mais sensível às necessidades do meu irmão. Isso é vida cristã. A grande pergunta é assim, nós temos esse testemunho cristão que vai à nossa frente? Quando alguém olha para a sua vida, aquela pessoa lembra, ali vai um verdadeiro cristão? É uma pergunta interessante, porque tem crente que as pessoas, lógico, não estou falando daquela pessoa que é boca do diabo. Tem gente que é boca do diabo, só para falar mal de você. Mas tem crente, quando as pessoas falam dele, elas falam o seguinte, nem sei o que vai fazer na igreja. Porque a pessoa é uma encrenca. Entendeu? Será que quando os outros olham para nós, eles veem sinais da vida de Cristo em nós? É algo interessante. Aí vamos seguindo. 5. Por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade e do Evangelho. Gente, entenda.
Deus abençoa, Deus é bom. Eu era o Durango Kid, hoje eu não sou rico, mas tenho um relativo conforto. Entendeu? Deus faz a vida de todo mundo. Mas veja, esse maldito evangelho da prosperidade mudou o foco da igreja. O foco do crente é a vida eterna em Cristo Jesus. A esperança de ressurreição. Você tem que amar a Deus por aquilo que Ele te deu, que é a vida eterna. Nós vivemos uma igreja em que você não ouve falar de vida eterna. Você só ouve falar das coisas do mundo. O foco da igreja está nas coisas do mundo. O foco da igreja está no meu conforto, o foco da igreja está no meu trabalho, está na minha viagem, está na minha saúde, está no que eu quero fazer. Poxa, será que dá para começar a mudar um pouco o foco? E colocar o foco na esperança vindoura? De vida eternidade com Deus? Vou te falar, se a igreja tivesse foco na eternidade, nós teríamos mais temor de Deus. E não daríamos tanta moleza como a gente dá. Nós somos uma igreja que defende a segurança e salvação, mas ensinamos que quem vive a vida cristã é você. E entendemos que todos aqueles avisos que tem na Bíblia é para te manter de pé. Senão a Bíblia não avisava, porque quem vive a vida cristã é você. Eu tenho uma garantia. Se eu nasci de novo, eu tenho a vida eterna. Ninguém tira. Mas eu tenho um caminhão de orientação para andar focado, visando as coisas do alto, a esperança da salvação em Cristo, a esperança da ressurreição. Não somos cidadãos desse mundo. Veja, no dia difícil, gente, na hora da crise, que vai te segurar a esperança. A hora que você tem uma notícia horrível, você vê, esse ano tivemos uma tragédia, mas tivemos uma vitória. Quando algum parente próximo, é que eu não quero citar nome, algum parente próximo, recebe um diagnóstico de uma enfermidade. É uma enfermidade que tem poder de matar a pessoa entre 3 e 6 meses. Veja, o que vai te segurar num problema desse? Se você hoje chegasse diante do médico, e o médico falasse, olha, você tem uma doença gravíssima e sua expectativa de vida é 6 meses. Em que você poderia se segurar? Vou te falar, meu irmão, a única coisa que eu poderia se segurar era a esperança da vida eterna. Não tinha outro jeito. Então nós precisamos nos acostumar a andar firmados na esperança em Cristo Jesus. Porque quando vem o dia difícil, eu estou firmado no único que é capaz de me sustentar. Quando vem a decepção, quando vem o percalço, quando vem a traição, quando vem a luta, quando vem a notícia ruim, a única coisa que me mantém em pé é a esperança de vida eterna. Porque isso aqui, gente, é carne. Nós não podemos adicionar um segundo na nossa vida. Nós não sabemos sequer vamos estar vivos amanhã. Então precisamos começar a aprender, como uma igreja cristã, a estar focados na esperança, vivendo a vida hoje. Amém? Olha que interessante, versículo 6. Ele fala no final do 5, ó, já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, vírgula, que já chegou a vós, como também está em todo mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Ponto. Gente, aprenda. O Evangelho sempre vai triunfar. Sempre. Sempre. O Evangelho sempre vai salvar. Fala, mas irmão, meus tios não são salvos. Te falar uma coisa, ele só não vai ser salvo se o nome dele não está escrito no livro da vida. Aí não há o que fazer. Ele vai ser alguém que não vai crer. Entendeu? Ele vai ser alguém que resiste à graça. Ele vai ser alguém que... Gente, ó, eu tive uma experiência, não posso falar quando. A pessoa vença o Evangelho. Você começa a falar, muda o semblante. Dá vontade de fazer até meio assim.
Vocês já viram que tem gente que você abre a boca para falar de Deus, a pessoa já pega uma lança e um escudo na mão. E já olha para sua cara daquele jeito, ih, lá vem ele. Vocês já cruzaram gente assim? Eu pergunto, se a pessoa continuar desse jeito, tem condição de ser salva? Gente, vai acontecer aquilo lá. Deus nos entregou o sentimento perverso. Agora, não há impossível para Deus. Se Deus salvou Paulo, se Deus salvou Maurício, Deus salvou você, pode salvar qualquer um. Porque nenhum de nós era flor que se cheira. E foi um milagre Deus nos salvar. Então, com essa confiança, sabendo que você tem um evangelho triunfante, que você nunca pode desanimar de pregar. Entendeu? Olha que interessante. Teve um grande pregador calvinista chamado Charles Spurgeon. E um outro grande pregador calvinista chamado George Whitefield. Esse camarada, ele pregou, se eu não me engano, mais de 3 sermões por dia. Quantos sermões eu perdi? Mais de 10 sermões por dia, se eu não me engano, na vida dele, né? 3. Foram mais de 30 mil sermões. O camarada morreu de tanto pregar. Só que os calvinistas também creem na eleição como a gente. Entendeu? Que só vai ser salvo quem é eleito. Mas aqueles homens, com essa certeza, eles pregavam até o cansaço. Teve um outro pregador chamado William Carey, que foi para a Índia, perdeu mulher lá, enterrou, se eu não me engano, 2 esposas. Traduziu a Bíblia para o hindi. Entendeu? E foi grandemente usado. E qual era a ferramenta deles? Era esse poder do Evangelho. Hoje, por exemplo, os meninos não tiveram um dia fácil no evangelismo, mas o que te mantém de pé? Você sabe que o triunfo está na tua mão. Você pode estar diante de um Maurício, você pode estar diante de um Júlio, você pode estar diante de um Henrique, de um Carlinhos, e você nem sabe, a pessoa está em trevas. Quando você abrir a boca para falar do Evangelho, o cara é salvo. Pum. Fala, nossa, estou com muita unção. Não é você que está com muita unção, não. Você não tem poder de salvar ninguém. É Deus que salvou aquela pessoa. Com essa confiança, gente, vamos compartilhar o Evangelho. Se a pessoa não crê, não desanima, é problema dela. Fale de Jesus para as pessoas. Pregue o Evangelho. Assim você vai estar fazendo a vontade de Deus e pode ser usado como instrumento para uma pessoa ser salva. Aquele que você menos imagina pode ser salvo com a pregação mais medíocre que você já viu. Para falar, nossa, só falei para ele que Jesus amava ele, queria ver o Senhor da vida dele e foi salvo. Pode acontecer. Amém? Vamos seguir. Versículo 7 e 8. Como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Gente, questão de ministro. O que é um ministro? O ministro é alguém que ora, é alguém que evangeliza, é alguém que fala da palavra. A vontade do Senhor é ter uma igreja de ministros. Pastores, pregadores, diáconos, presbíteros, obreiros, são uns. Separados para a obra. Pessoa que ora, pessoa que evangeliza, pessoa que dá testemunho, é todos. Essa é a vontade do Senhor. Inclui a mim e inclui a você. Agora, pastor, diácono e obreiro, evangelista, mestre, já é um chamado específico. Não é para todos. Mas ser ministro do Evangelho é para nós todos. Amém? Vamos lá, versículo 9. Deixa eu ver minha colinha aqui. Legal. Por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. A oração de Paulo de novo. E de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Gente, esse versículo aqui, ele é um versículo interessante, porque
Paulo fala aqui um termo interessante, inteligência espiritual. Conhecimento espiritual. Deixa eu tentar fatiar isso com calma, porque o conceito aqui é um pouco complexo. Por exemplo, o primeiro conhecimento espiritual é aquele que eu aplico. Qual foi o primeiro conhecimento espiritual que você teve? Você se enxergou pecador, você se viu condenado ao inferno e você creu no Cristo, pela obra do Espírito Santo. Por que isso foi um conhecimento espiritual? Porque ele foi prático. Segundo conhecimento espiritual, o cara tinha 2 amantes, era casado. Entendeu que aquilo era pecado, cortou as amantes. Outro exemplo, o cara encheu o caneco. Entendeu que bebedice é pecado. Parou de beber. O cara era um encrenque em casa. Discutia com o meio mundo. Leu na Bíblia. Não vos irritei com vossas esposas. Parou de se irritar com elas. Pode acontecer um deslize? Pode. Semana passada mesmo eu lembrei desse versículo. Falei com a Paula, não irritei. Mas não falei doce, como você fala. Aí estou dando a ré no carro, já lembrei. Colossenses 3:20, 3:20. Não vos irriteis contra ela. Aí eu vim para a cara e falei, perdão, amor, eu queria falar assim. Aí, bolachada, gostosa na cara. Eu tenho que ser condizente com aquilo que eu trago. Então, o primeiro aspecto, conhecimento espiritual é aquele que você aplica. Eu já participei em reuniões que era permitido compartilhar a palavra. Eu não sou muito adepto desse método. Ele tem sua função e tem o seu lugar para algumas coisas. Se eu ouvir o povo falar, se eu ouvir a pessoa falar, não, porque eu acho isso, porque eu acho aquilo, porque eu acho aquilo outro, mas praticar, a pessoa não praticava nada. A pessoa que conhece e não pratica, ela não tem o verdadeiro conhecimento espiritual. O verdadeiro conhecimento espiritual é aquele que é colocado em prática. Então, aquilo que você conhece de verdade é o que você pratica. Se você tem um conhecimento que é apenas mental e não é prático, ele é um conhecimento intelectual. Não tem poder de mudar a sua vida. Eu lembro por que eu parei de fumar. Porque eu entendi que o Espírito Santo morava em mim. Aí, de uma maneira grotesca, de um novo convertido, falei, amor, vou parar de fumar. Falei, por quê? Falei, estou jogando fumaça na cara do Espírito Santo. E parei de fumar. Daquela maneira esporofobética estranha, foi um conhecimento espiritual. Entendeu? Quando eu entendi que eu tinha que parar a maconha e fui liberto da maconha. Como aquilo se tornou prático, foi um conhecimento espiritual. Quando eu entendi que tinha que amar a minha mulher, foi um conhecimento espiritual. E ela também. Percebe? Tudo aquilo que você aplica é conhecimento espiritual. Mas Paulo vai mais longe, olha que o termo que ele usa na parte B. Primeiro, cheios de conhecimento da sua vontade. Tá? Como eu conheço a vontade de Deus? Gente, simples. Lendo a Bíblia. Só existe uma maneira de conhecer a vontade de Deus. 2, na verdade. Ler a Bíblia e ouvir a pregação. Mas a diferença da pregação é o seguinte. A pregação tem uma pecinha que às vezes atrapalha. Sou eu aqui pregando. A Bíblia é Deus falando com você diretamente, sem interferência. Então, a principal maneira de conhecer a vontade de Deus é lendo a Bíblia. Agora, nós temos uma cultura de igreja que não lê a Bíblia. Não lendo a Bíblia, não conheço a vontade de Deus. Agora, uma boa pregação do Evangelho pode nos ajudar, porque um pastor comprometido com o ministério da palavra, alguém que ora, se dedica, labuta na palavra, ele pode trazer uma série de ensinos práticos que vão te ajudar. Mas você não pode ficar dependente disso por muitos anos. O ideal é que você conheça a vontade de Deus lendo a palavra. É a maneira mais segura. Entendeu? E aí ele continua também. Sabedoria e inteligência espiritual. Veja que interessante, usa 2 palavras diferentes. Que para nós muitas vezes são sinônimos. Na nossa mente ocidental, humanista,
Para nós, sabedoria e inteligência é a mesma coisa. Agora, veja que interessante. Vamos tentar colocar o pingo no i. É uma área difícil. Me parece que o conceito de sabedoria está mais ligado à sabedoria divina. Existe uma passagem em Provérbios que sugere que Jesus é a própria sabedoria. Deus é a própria sabedoria, principalmente a figura de Cristo. Existe um provérbio que fala isso de maneira clara. Então, eu costumo colocar de maneira didática que a sabedoria está mais ligada a uma origem espiritual. E a inteligência está mais ligada à alma do homem, ao acúmulo de conhecimento. E aqui, no caso, conhecimento, inteligência espiritual, que eu vou adquirir aonde? Na Bíblia. Ouvindo boas pregações do meu trabalho, ouvindo as pregações da igreja. Aí eu vou enchendo a minha mente, Romanos 12, a minha mente começa a ser renovada. Na medida que a minha mente se renova, eu começo a ter uma atitude diferente. Assim que eu tenho uma atitude diferente, eu pratico o conhecimento, ele passa a ser espiritual. Uma coisa está ligada à outra. Mas tudo começa na renovação da mente, através da palavra e da pregação do Evangelho. Gente, na boa, eu sei que alguns aqui, alguns entre nós, têm dificuldade da Bíblia diariamente. Eu entendo você. Então, vou dar duas orientações. Primeiro, não desista. Entendeu? Uma hora isso vai mudar. O Senhor vai dar graça, você vai se posicionar e vai começar a mudar isso. Segundo, se você tem deficiência na leitura bíblica, começa a ouvir bons pregadores. Isso quer dizer o seguinte, uma grande maioria dos que fazem sucesso na internet e no YouTube não presta. Você tem que selecionar bons pregadores, vão pregar expositivamente, vão ensinar o evangelho da verdade, vão transmitir o que está escrito. Quem que a gente coloca como essa linha? Toda a linha de pregadores reformados. Entendeu? Pessoal tradicional das igrejas históricas. Se você precisar, eu posso passar o Mateus Granconato, tem o Nicodemos, tem o Weber Campos, tem o Eros Pasquini, tem o Franklin Ferreira, tem os dois irmãos Leandro Lima e o Sérgio Lima. Entendeu? Tem muita gente boa, o Luiz Saião. Mas é gente que vai pregar a Bíblia. Então, veja, eu tenho uma deficiência de leitura. Mas eu estou escutando um pregador que está pregando expositivamente a Bíblia. Então, de certa maneira, aquele conhecimento vai chegar à minha mente. Agora, por exemplo, tem pregador aí famoso na internet que ensinou que gordo não vai para o céu. Por causa da palavra glutonaria. Misericórdia. A pessoa com milhões, acho, de acesso. Entende? Gente famosa que você vê aí pregando umas coisas sem pé nem cabeça. Aí não adianta nada. Eu não posso fazer que nem a palavra fala, me cercando de mestres, que por eu ter comichão nos ouvidos, vão falar segundo a minha própria concupiscência. Eu tenho que me cercar de bons pregadores. Entendeu? Por exemplo, se eu sou o que eu sou, é porque tem muita gente boa que eu permiti falar na minha vida e edificar a minha vida cristã. E olha, fez muita coisa que eu fui obrigado a engolir, que era uma verdade da palavra. E que eu tinha sido ensinado de maneira diferente, só que quando eu fui confrontar com a Bíblia, só levei bolachada na cara. Mas tive que ser sincero intelectualmente e falar, não, ele tem razão. Esse texto está aí. E eu não posso fechar os olhos para isso. Entendeu? Então, assim, gente, é muito importante. Eu entendo a dificuldade. Veja, eu sou pastor de vocês para ajudar. Não quero acusar ninguém, não quero colocar ninguém para baixo. Eu cobro, leitura da Bíblia, cobro. Mas eu quero dar ferramentas para facilitar a sua vida cristã. Entendeu? Está com dificuldade de leitura, quer bons pregadores? Passa o WhatsApp para mim, Marcelo. Me passa o nome dos pregadores. Aliás, acho que eu vou fazer isso no grupo de oração da igreja essa semana. Vou passar o nome dos pregadores. A gente concorda 100% com o pessoal das igrejas históricas? Não. Mas 99% concorda. Mas tem uma diferença ou outra, questão de alguma coisa de dons, alguma coisa diferente, entendeu?
Mas eu vejo por aí que é o pessoal que pelo menos tem condição de nos dar norte. As mulheres que estão fazendo a palavra do Ministério Infantil, vocês não ficam mais confiantes quando vê um mestre daquele da palavra falando? Quando você vai dar aula, você não está com a consciência mais tranquila? Os rapazes, ficam felizes, rapazes, é que estão no Ministério da Palavra. Vocês não ficam mais confiantes quando pegam um bom comentarista e tal? É diferente. Você se sente melhor. Aquela história lá de palavra que nem pão quente, aquilo não existe. Aquilo é um absurdo. Palavra não é que nem pão quente. Palavra tem que ser estudada, trabalhada, ela tem um significado, entendeu? Que nem aquela vez nós falamos porta aberta, né? Todo mundo acha que nós vamos comprar o carro, abriu a porta, aí que endividado tem o carro ainda. Percebe? Por falta de estofo da palavra. Gente, entenderam essa questão de conhecimento? Não vai cair do céu. Marcião, você é um cara que está de coração querendo crescer na graça. Começa a aprimorar cada vez mais a leitura da palavra. Você vai ver Deus te usando grandemente. Entendeu? Importante. Você disse, Marcelão, você também. Entendeu? Quanto mais lê, mais cresce. Gente, agora vou dar um outro sentido também. Quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você ouve palavra, mais sensível você fica. A mente cheia da palavra pega as coisas no ar. Você está lá no seu trabalho, alguém vem armar tua cama. Do jeito de falar, você já pega no ar. Senhor, livra-me de todo mal. Chega lá um vizinho, um parente. Mas de onde veio esse? É porque você está cheio da palavra. Você está cheio da presença de Deus, está cheio do Espírito. E aí a coisa vem. Entendeu? Lembre-se, nós servimos um Deus que se relaciona com seus filhos de maneira pessoal. Lembra aquela situação que aconteceu com você? E que você não tinha nenhum motivo, mas você sabia porque sabia e aquilo aconteceu? E quando aconteceu, você falou, bem que eu sabia? É porque você se relaciona com Deus pessoal. Agora, você tem que ter o muro de proteção da Escritura. Para que você não seja levado de um lado para o outro por todo vento de doutrina. Por isso que a gente bate tanta tecla. Entendeu? Amém? Versículo 10. Olha que interessante, ó, no final lá, inteligência espiritual, tem um ponto e vírgula. Então é uma lista que Paulo está fazendo. Então ele começou assim, ó, no 9. Por essa razão, nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós. Vírgula, aí ele faz o primeiro pedido de oração. E de pedir que sejam cheios do conhecimento da sua vontade e em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Segunda coisa, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Gente, esse versículo aqui dá uma pregação sozinho. Ó, primeiro, andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Vamos fazer uma revisão, vamos passar limpo nossa fé. Se a gente fosse fazer uma radiografia da sua fé hoje, diante de Deus, você estaria vivendo uma vida que está agradando a Deus em tudo? Não precisa responder. Entendeu? Mas é o que Paulo está orando aqui. Você tem esse coração? Você tenta, de boa consciência, fazer tudo que está ao seu alcance pelo Evangelho de Cristo, por amor daquele que te salvou, que te livrou de uma eternidade no inferno? Entendeu? Lembra, nós todos somos fruto de uma geração extremamente individualista. O maior problema da igreja brasileira é o individualismo e o conforto. Não precisa nem mandar regime comunista. Os crentes já morrem dentro da igreja. Entendeu? Como fala lá o irmão de Jesus, Judas.
como nuvens, nuvens sem água, entendeu? Acho que duplamente, fala palavras duríssimas sobre as pessoas dentro da igreja, entendeu? Então, assim, a gente precisa parar para pensar, será que minha vida agrada o Senhor em tudo? Estou com a minha comunhão em ordem, estou com a minha oração, sabe? São perguntas que eu tenho que fazer. Veja, a minha salvação é graça. Não existe uma obra que eu faço para ser salvo. Mas eu vou dar conta da minha vida cristã para Deus. Eu vou passar pelo tribunal de Cristo, onde as minhas obras dentro da igreja vão ser julgadas. Isso é algo sério, é algo para parar para pensar. Entendeu? Eu imagino que é assim, cada um, dentro da sua realidade, conceito meu, tá? O que é uma vida cristã saudável? O ideal nosso, entendeu? Primeiro, uma leitura bíblica diária. Vou ler uma folha da Bíblia por dia. Vou ler o Novo Testamento em um ano. Facinho. Uma página por dia ler. Uma página e meia. De Mateus ao Apocalipse. Vou orar sempre que vier algo na minha cabeça. Vou ter o meu caderninho de oração com meus pedidos. Entendeu? Vou ter comunhão 2 vezes por semana. A igreja reúne 2 vezes por semana. 2 vezes por semana para ter comunhão. Entendeu? Vou evangelizar quem o Senhor preparar. Entende? E vou procurar ter um ótimo testemunho cristão. Só que, veja, agora, na boa, gente. Olhe em volta os crentes que você conhece, quem faz isso? Difícil, né? E alguns de nós aqui estamos falhando em alguma dessas coisas que eu falei. Por exemplo, há 50 anos atrás, quando o evangelho no Brasil era menos de 5% de crentes, coisa mais comum na casa de qualquer crente era o culto doméstico, 1 vez por semana. O cara congregava 2 vezes na igreja por semana e 1 vez na casa dele fazia um cultinho doméstico com os filhos, no qual cantavam um louvor. Algum dos 4 compartilhavam uma palavra, até o filho às vezes trazia uma palavra, curtinha, e eles oravam uns pelos outros. Quanto durou isso? Meia hora. Entendeu? Eu não faço culto doméstico. Está certo que eu não tenho tempo, mas se tivesse, será que fazia? Por quê? Porque nunca fui ensinado a fazer culto doméstico. O que mais se aproximava disso é quando a Paula brincava de provérbios com as crianças. Entendeu? Ou algumas vezes eu pegava eles, mas uma coisa eu fazia, eu sempre ensinava a palavra para eles. Eles estavam almoçando e começavam a falar de Deus. Ensinava isso, ensinava aquilo, contava o testemunho. Pelo menos estava edificando o meu lar. Vai, vamos adaptar o culto doméstico. O que você tem compartilhar de Deus na sua casa, na sua família? Eu acho que equivale um culto doméstico. Porque senão, gente, você vai criar filho, vai ser uma pessoa extremamente materialista. Aí você liga a chave, virei crente, entrou na igreja, saí da igreja, desliga a chave. Voltei para a igreja, ligou a chave, sai da igreja. Espiritual, canal. Espiritual, canal. Espiritual, canal. Mas a Bíblia não faz tal divisão. Você tem que ser espiritual o tempo todo. Entendeu? Então, assim, para pensar nessas coisas. Entendeu? Vamos seguir, versículo 11. Fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo. Aqui Paulo já muda um pouco o aspecto. Veja, essa igreja era perseguida. Mundo pagão. Agora veja que interessante, fortalecidos em todo o poder e a força da sua glória. Aonde que a gente tem que estar fortalecido? Gente, só tem uma coisa para te fortalecer, o poder de Deus. Agora, o que a igreja brasileira fez? Quando você fala poder de Deus, você lembra aqueles hinos do movimento pentecostal. Jesus manda poder, opera maravilhas, Jesus manda poder. Isso não é poder. Entendeu? Poder aqui que ele está falando é você aguentar a tribulação, é você aguentar a perseguição, é você aguentar o dia ruim, é você aguentar as situações que não te agradam. É você permanecer firme, mesmo quando você não está com vontade de fazer nada. É você andar no caminho certo, mesmo quando você não tem a mínima vontade de fazer aquilo.
Esse é o poder que ele está falando. Porque olha como ele completa. Em toda paciência e longanimidade e gozo. Veja, paciência e longanimidade, eu preciso para quê? Para quem está fazendo churrasco? Ou para quem está passando por luta? Quando que eu preciso de paciência e longanimidade? Quando eu estou passando por luta. Eu creio em milagre? Creio. Creio expulsando demônio? Creio. Creio sobre... Lógico que creio. Sou o cara que mais crê nisso. Mas não é desse poder que está falando aqui. Isso aí é cerejinha, isso aí é o natural. Deus está operando, vai acontecer. Entendeu? Agora, poder de sustentar a gente nas lutas, esse poder a gente precisa. Porque eu vou falar com vocês, hein? Tem hora que vem um desânimo, é que muda de um para outro, tipo de desânimo. Muda de um para outro, tipo de luta. A minha luta não é a luta da Área. A luta da Área não é a luta da Sabrina, não é a luta do Moisés. O maligno anda em redor, buscando alguém para devorar. Só dando cotovelada, cutucãozinho no tornozelo. Entendeu? Mas muda de um para outro. Por isso que Paulo fala, orando uns pelos outros, em amor, não sei o quê. A gente precisa um do outro. Entendeu? Nós precisamos, e esse poder a gente precisa para se manter em pé. Senão a gente não consegue suportar, a gente não dá conta de viver a vida cristã, se não for o poder de Deus operando em nós. Não é ver anjo. Das pessoas que já viu o anjo, que eu conheço, que disse que viu, né? 95% ou mais estão fora da igreja. Engraçado, eu nunca vi anjo. E eu nunca saí um dia sequer da igreja. Uma vez fazendo uma libertação numa pessoa que foi envolvida com o satanismo, pessoa arrogante, inspirada pelo marido, virou para mim e falou, você nunca desviou? Eu falei, não. O quê? Eu falei, não, por que desviar? Que bom, porque a maioria que eu conheço tudo desvia. Eu falei, só que tem um problema, né? Essa não é a regra. O padrão de Deus é permanecer. O padrão de Deus não é desviar. Desviar é exceção. E mesmo assim, a pessoa que é nascida de novo desvia e volta. Com certeza. Nem que seja de carrinho de mão, né, carrinho? Entendeu? Percebe? É esse poder que a gente precisa. Simples, quebrou o pau com o marido. Vai dizer que você não precisa de poder para não quebrar o pau para valer. Para não esganar. Entendeu? É assim. Para aguentar seu chefe. Precisa de poder, gente. Tem hora que você é obrigado a ouvir coisas. Meu Deus, agora eu vou pegar essa Bíblia, em vez de evangelizar, vou bater com essa Bíblia. Vou usar como espada para valer. Entendeu? Você, naquilo que você vai fazer, você vai precisar de poder. Porque senão só você, Marcelo. Senão a sua fé vai derreter quando você começar a faculdade. Se você não tiver realidade de evangelho, não conhecer Bíblia, sua fé vai fritar. Porque aquilo que você vai lidar tem muito envolvimento maligno. Entendeu? Eu conheço um pastor que foi fazer psicologia para incomodar os professores da faculdade. Hoje ele é pastor de uma igreja que, se somar, já deve ter uns 450 mil membros espalhados pelo Brasil. E ele era uma pedra no sapato dos professores. Só que ele era crente até o último fio de cabelo. E em vez dele comer enrolado com os alunos e com o professor, quem comia enrolado com ele era tal. Entendeu? Nossa, fui para a federal. Pô, meu irmão, sua fé não aguenta uma faculdade federal? Sua fé não aguenta o professor de filosofia? Ela derrete. Quem tem que se incomodar é o professor de filosofia. Por exemplo, eu adoro ateu. Eu ia amar discutir com ateu. Só que para cima de mim eles não vêm. Porque eu ia bater frente a frente. Nossa, obrigado, Jesus. Velho. Eu já penso aqui, quem jogou bola sabe. Chovendo, gramado pesado. E só carrinhada, cotovelada. Nossa, lindo. Sabe? Uma vez, entre aspas, foi meu primeiro pastor, tinha um cara em Goiânia, abriu um pontaé. Ele era um feiticeiro, e todo mundo dizia que o poder dele passava pelo aperto de mão.
E realmente devia acontecer algo, né? Porque as pessoas ficam tudo seguindo ele. Eu não sei de ser, né? Bobão lá. Um vidente, não sei direito o que era. Aí esse cara não me vai lá na igreja de Goiânia. Aí, era um dia de semana, a igreja parou. Vou até falar o nome dele, para honra e glória do Senhor, é uma pessoa que eu gosto do testemunho dele, a gente não concorda tudo espiritualmente, mas eu sei que ele é de Deus, o pastor Aloysio, esse que fez a psicologia. Quando o pastor Aloysio ficou sabendo que aquele homem estava na igreja, ele parou tudo. O que vai fazer, pastor? Eu vou lá e quero dar a mão para ele. Ele ficou de mão dada com ele uns 10 minutos, conversando de mão dada. E falou, quero ver, mas olha o que está em nós, não é o que está no mundo. Vamos ver se a unção do Santo Israel, vou pregar para ele. Foi muito engraçado, mas essa é a atitude do crente. Você vai ficar com medo, vai evangelizar, fez cara feia, vai fazer cara feia mesmo. Mas quem tem que ficar encapetado é o diabo. Entendeu? Então, assim, esse poder a gente precisa. Para enfrentar circunstâncias difíceis, enfrentar luta. Gente olhando torto. Entendeu? Isso é poder de Deus. Não tenham medo. Enchei-vos do Espírito, com salmos, cânticos espirituais. Como diz uma outra passagem, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que serve para edificação, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Vai vir a luta, vai vir chefe encrenca, vai vir, às vezes, uma enfermidade, alguma coisa, mas em todas as coisas, somos mais que vencedores. Na luta, na tribulação, na angústia. Entendeu? Esse é o poder de Deus. Vamos só fazer mais um versículo para encerrar o parágrafo. Aí, olha como o irmão Paulo fala. Olha como ele termina o parágrafo. Versículo 12. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Gente, a gente percebe que o contexto aqui, nós vamos perceber durante a carta, é um contexto de perseguição. É um contexto de luta espiritual. É um contexto de confusão dentro da igreja. Imagina você vir congregar aqui, quarta e domingo, e você aqui dentro da igreja também, irmãos em confusão doutrinária. Imagina que a nossa igreja não fosse como é. Entendeu? Aí você chegava aqui, isso aqui era um balaio de gato. Mais ou menos é o que está acontecendo dentro da igreja dos Colossenses. Imagina que ambiente horrível. Fora isso, perseguição afora. Fora isso, lutas. Fora isso, o cara que você sabe, por exemplo, para você, vai, dá um exemplo. O irmão Maurício foi preso por causa do evangelho, está lá em Roma. O quê? Como é que Deus deixou? Não é a primeira pergunta que vai vir? Aí irmão Maurício me escreve, olha irmãos, tudo numa boa, estou trabalhando para ti no evangelho, olha, manda a capa, manda as cartas, manda o cara que não é muito útil, estou evangelizando aqui em Roma, falando, nossa, o cara é louco. Esse é o apóstolo Paulo. Essa é a situação da igreja. Mas aonde Paulo se firma, vou reler o versículo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos da luz. Qual que é a herança dos santos da luz? Vida eterna, em Cristo Jesus. Não é carro, não é casa, não é viagem, não é roupa, não é conforto. A herança dos santos na luz é a vida eterna. Irmãos, caixão não tem gaveta. Como diz Jó, nu eu vim e nu eu vou embora. A hora que você desligar daqui, a realidade espiritual sua vai se dividir em dois caminhos. Ou você vai estar cara a cara com Cristo no paraíso, ou você vai estar em tormentos no inferno, no Hades, pela eternidade. Qual que é a esperança dos santos? Estar cara a cara com Cristo. É isso que nos mantém de pé. Percebe? Novamente. Paulo vem falando, gente, o fortalecimento do cristão é a esperança de vida eterna. O fortalecimento cristão é a paz que transcende todo entendimento.
O fortalecimento do cristão é o poder de Deus operando dia a dia nas nossas lutas, na nossa dificuldade, na nossa incredulidade, suprindo todas as deficiências da nossa fé. Se apegue com isso e comece a viver um evangelho focado na verdade. Quando vier os problemas, quando vier as lutas, você vai estar muito mais apto para enfrentar tudo isso. No poder de Deus. Amém? Vamos orar?